Olá, meninas. Dá pra me ouvir? Dá pra ouvir? Tá ouvindo bem? Oi. Oi, Cleidinha. Olá. Dá pra me ouvir bem? Que bom. Eu preciso testar a música. Vê pra mim, pessoal, porque a gente vai usar a música hoje pra fazer uma experiência. Se dá pra ouvir a música bem. Dá pra ouvir a música num som razoável? Alguém prendeu papel na parede, tá com papel em mãos, riscante em mãos. Vão usar a mesa mesmo, o chão. Oi, Ana, meu amor. Vai ter algum momento na live que eu vou solicitar uma de vocês ao vivo. Vocês topam? Pra me relatar um pouco da experiência? Topam? Vou solicitar uma. Vou esperar uns 5 minutinhos até entrar mais pessoas. Todos ouvindo bem, né? Você gosta dessa música? Clair de Lune, Debussy? Conhecem essa canção? Hoje eu vou usar música clássica, mas não é uma regra. Oi, Vivian! Não é uma regra, tá? É que pra experiência de hoje eu vou usar, mas eu vou falar um pouco de outros gêneros. Oi, Rosinha! Oi, meu amor! Acalma, né, Carla? É uma música muito agradável. Oi, Vivian. Boa tarde. Vão chegando. Oi, Rosi. Rosi que estava no curso comigo até semana passada. De Poti, né, Rosi? Boa tarde, boa tarde. Gostosa essa música, não é? Assim espero que seja boa mesmo essa live. Eu tava muito ansiosa pra esse momento. Oi. Meu celular tá perdendo o foco de vez em quando, não sei porquê. Não sei se é por causa da luz. Não tá meio embaçado pra vocês? Ou é só pra mim? Boa tarde, Lu. O nome dessa música é Clair de Lune, de Debussy, Claude Debussy. Claude Debussy, né? Vocês conhecem? Algumas meninas já falaram que amam essa música. Ai, tá ótimo então. Está nítido, tá bom. A música da Provialt. Vocês estão com papel, meninas? Riscante. Vocês podem pôr esse papel numa mesa, vocês podem pôr esse papel no chão, vocês podem pôr esse papel numa parede.
que é bem legal. Desde que dê pra ouvir o som, tá bom? Vamos começar. Eu tô aqui pensando em qual momento da live que eu coloco a experiência. E primeiro eu quero dizer que a experiência que eu vou trazer, ela aqui na live, ela está isolada, né? É uma experiência e que a música não deve de forma alguma ser vista como propostas descontextualizadas só para ser a atividade do dia, a proposta do dia. É que não tinha como eu trazer um contexto amplo para uma live. Mas eu fiquei pensando em qual momento da live colocar a experiência. Eu vou falando e aí no meio da live eu ponho a experiência, eu deixo pro final. Eu corro o risco de deixar pro final e não dá tempo, porque eu falo demais. E então eu vou colocar a vivência logo no começo. No começo da live já. Então já peguem aí os papéis, já pega aí o riscante que vocês vão usar. Fiquem à vontade. As meninas disseram que tá travando. É o seguinte, comentários fazem a live travar. Então eu vou pedir agora para vocês pararem os comentários. Não mandem mais comentários, ok? Eu não vou desativar. Só que não mandem mais. Eu gosto de deixar ativo porque se tiver algum problema vocês me avisam. Mas parem de mandar comentário, tá? Eu gosto muito de saber de onde vocês são. Tô adorando ver de onde vocês são. A gente retoma os comentários mais pra frente, tá? Parem de comentar agora, por favor. Porque algumas meninas estão travando, então vamos ajudar as colegas a ter uma boa experiência. Parem os comentários, cessem os comentários. E mais pra frente, durante a live, aí vocês voltam a comentar. Agora, no começo, os comentários, eles podem sim dar uma travada. Às vezes não trava pra uma, mas trava pra outras, tá? Então, parem os comentários por um tempinho. Então, eu quero começar já a live com uma experiência musical, que também envolve uma experiência com o traço, com o desenho e com o corpo todo. E depois a gente vai falar sobre isso. Então, ajeitem o papel de vocês sobre uma mesa, sobre o chão. Se alguém fixou na parede, se dirija já até a parede. Eu vou colocar uma música para vocês. Como eu disse, com as crianças, normalmente essas experiências acontecem em contextos já pensados, né? Normalmente as crianças já estão num processo de vivenciar a música e aí ele vai fazendo, esse contexto faz ainda mais sentido. Mas eu trouxe pra vocês só um minutinho que eu vou pegar porque eu fechei ela sem querer. Já achei. Eu vou colocar a Quinta Sinfonia de Beethoven. E eu quero que nesse momento vocês tentem agir como se vocês nunca tivessem ouvido essa música na vida, como se vocês não tivessem nenhuma experiência com essa música anterior. Eu vou colocar a Quinta Sinfonia de Beethoven. Vocês vão relaxar os corpos de vocês. Vocês vão se entregar a esse momento. Vocês vão tentar ouvir essa música com todos os sentidos. Às vezes que eu fiz experiências com as crianças com essa música, eles já tinham um repertório grande de muitos diálogos sobre a música, eles já tinham uma vasta experiência em vivências musicais, e inclusive eles tinham construído já até um repertório de como eles achavam que os sons eram, como era a intensidade, o volume. Então, eles já tinham uma grande vivência, então os desenhos acabavam surgindo diferentes tipos de traço. A gente não construiu essa experiência anterior, né, eu e vocês, mas nós vamos tentar fazer da melhor maneira possível via live. Então, vocês vão ouvir a música, vocês vão prestar atenção no ritmo, no volume, na intensidade, ou no que essa música traz para você em termos de expressão do movimento corporal. E enquanto vocês estiverem ouvindo a música e desenvolvendo o traço, experimentando o traço, vocês vão tentar desenhar no papel o que o som diz para vocês, né? Não desenhar a música propriamente, mas
para onde que o som, para onde que os diferentes sons que compõem a sua canção, suas intensidades, seus timbres, para onde eles conduzem o movimento de vocês. Então, enquanto vocês ouvem a música, vocês vão explorando o papel com o seu riscante e depois vocês vão fotografar e no final da live vocês vão me mandando essas fotos. Não mandem durante a live porque senão vai travar tudo, tá? E aí eu vou chamar uma ou duas pessoas depois no meio da live para conversar sobre essa experiência, tá bom? Então vamos lá, posso colocar a música? Vocês já estão diante do suporte, já estão com o riscante na mão, posso pôr a música? Espero que vocês estejam ouvindo bem alto a música, daí para ouvir a música de onde estiver o suporte de vocês, tá? Meu som aqui tá no máximo, tô verificando meu volume, tá no máximo, tá? Vamos lá? Soltando a música, todo mundo diante do suporte, posso? Valendo! Vão desenhando. Dani, pega papel, pega um riscante e vamos desenhar o traço a partir dessa música. Oi, Paty, pega papel, pega riscante. Oi, Carmélia. Pega um papel, pega um riscante, vamos desenhar a música. Pronto? Conseguiram? Bom, para quem foi chegando depois, era uma proposta de desenvolver o traço a partir da escuta da música. Uma experiência com o movimento, com todos os sentidos. Boa tarde para quem está chegando.
depois eu vou retomar esse primeiro momento. E eu quero que agora vocês guardem a experiência com vocês. Eu vou começar a discursar sobre minhas ideias sobre esse tema. E vocês guardem essa experiência com vocês e vão tentando estabelecer relações durante a live. Da experiência com a live. Bom, eu vou começar lendo para vocês um trecho do Rubem Alves, que ele fala sobre a música para crianças pequenas. E ele diz nesse trecho: se eu fosse ensinar uma criança a beleza da música, eu não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntas melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma pediria que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre 5 linhas. Porque as bolinhas pretas e as 5 linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. A experiência da beleza tem de vir antes. Então ele fala nesse trecho sobre a experiência da beleza, né? Nós temos então aí um assunto que repercutiu muito, que deu gerou muita aflição e angústia nos professores, que lá em 2008 surge a lei número 11.769, que diz que a música deve ser obrigatória em toda a educação básica. Nem todos sabem, eu sou cantora, além de professora. Eu canto na noite, canto MPB, canto um pouco de pop rock. Eu e meu noivo, nós tocamos na noite, fazemos violão e voz. E a questão da música na educação infantil sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção, foi sempre um conteúdo que eu desenvolvi. E sempre foi uma coisa que me inquietou muito, né? Ao ver as práticas recorrentes nas escolas, sempre me incomodou muito a forma técnica como a música era abordada, ou de uma forma muito técnica, ou de uma forma muito superficial. E quando surge a Lei 11.769, lá em 2008, gera-se um debate muito grande sobre a obrigatoriedade de existir música em toda a educação básica. Então eu vejo os professores desesperados dizendo: mas eu não sou professor de música, eu não sou musicista, eu não sei nem tocar um instrumento, como que eu vou trabalhar música com crianças pequenas? E aí houve muito a necessidade de se aprofundar sobre isso, de estudar para entender de que música é essa que se fala, né? Principalmente a gente que está numa escola pública, como que a gente que não tem uma especialista em música dentro das escolas trabalha música com crianças, principalmente crianças pequenas? Então, houve um processo muito intenso da minha parte de me aprofundar, estudar e tentar alcançar os meus colegas professores nos debates, nas partilhas, sobre... Só um minuto, deixa eu ajustar minha câmera. Sobre como que esse debate, como que esse trabalho pode acontecer na educação infantil. Principalmente considerando que os professores não são especialistas em música. Então, a gente começa a refletir sobre essas questões, a procurar nos documentos, né, nas nossas bases, formas de desenvolver esse trabalho com música de uma maneira mais ampla. Agora temos a base, né, temos um campo de experiência, né, traços, som, cores e formas, e nós temos uma nova definição do que é esse trabalho com música na educação infantil, que até então não tínhamos. O que era muito recorrente, que me incomodava e que me chamava muito a atenção, era um trabalho com música com uma visão bastante tradicionalista, que tinha principalmente ênfase na reprodução, no fazer e ouvir sem refletir, né? Então, ouvia-se músicas em rodinhas de música, né? É o momento de parar para fazer uma roda para ouvir música, mas que não havia uma reflexão depois, que não havia um processo de escuta das crianças, das percepções sobre as músicas que elas ouviam. Uma discriminação auditiva muito descontextualizada. Então, vamos ensinar para as crianças o que é grave, o que é agudo, o que é médio, o que é alto, o que é baixo, né? Vamos ensinar os timbres, mas de uma maneira totalmente descontextualizada. Eu vou bater nesse copo. Que som que é esse? Mas de uma maneira descontextualizada, né? Sem um processo reflexivo que envolvia as ideias das crianças em torno desse trabalho com música. Também é muito recorrente
práticas com canções de comando, que é uma coisa que me incomoda e que me deixa, eu fiz até uma postagem sobre isso. A ideia de que a música é para ensinar alguma coisa. Então, vamos usar a música para andar em fila. Quem vai chegando vai ficando atrás. Criança educada é assim que faz. Vamos usar a música para sentar na roda, né? Vamos usar a música para fazer silêncio. Então, começou a se evidenciar, né? Começou não, já era muito evidente, mas para mim se tornou mais evidente porque eu comecei a me debruçar sobre isso. A música com esse caráter doutrinário. Música para fazer silêncio, música para andar em fila, música para escovar o dente, música para comer. E sempre essas musiquinhas bem infantilizadas, né? Sem nenhum processo reflexivo. Foi se evidenciando também, na época, nas pesquisas que eu fui fazendo, que a bandinha era entendida como a única possibilidade. Então, o único recurso que a gente tem na escola mais elaborado é a bandinha, e aí a bandinha era o único modo de pensar em música para as crianças pequenas. Então, ou se traz a bandinha e dá para as crianças batucar sem nenhum processo reflexivo sobre isso, ou traz a bandinha e ensina exatamente como que toca o tambor, como que toca a flauta, como que toca o triângulo, e há uma exploração sem aprofundamento desses termos. Na época também foi evidenciando para mim um grande desafio quanto ao repertório, que ficava muito limitado às canções infantis e midiáticas. Então, as canções infantis que estão na moda eram as músicas que eram trazidas para a sala e que as crianças ouviam, né? Não havendo um aprofundamento, uma ampliação no repertório musical dessas crianças, como se crianças não fossem capazes de apreciar Vivaldi, não fossem capazes de apreciar uma música mais no campo da MPB, como se as crianças não fossem capazes de apreciar diferentes ritmos, de diferentes culturas. Enfim, havia uma limitação. Eu fui percebendo que tinha essa limitação no repertório musical que os professores traziam para as crianças. Ou então as músicas também ficavam muito a favor dos conteúdos. Então, hoje nós vamos trabalhar alimentação saudável, então nós vamos trabalhar a música da sopa do neném. Né? Não que eu não goste dessa música, mas ter a música a favor de conteúdos. Também eu comecei a perceber nos debates, na época, né, nos estudos, que nesse movimento de apreciar a música, de conhecer música, de trazer a música para a sala de aula, se limitava os movimentos das crianças. Então, ou os movimentos eram restritos a comandos marcados, né, as benditas coreografias, e as músicas elas tinham uma presença mais forte em épocas muito pontuais, né? Em épocas muito pontuais para apresentar para os pais, final de ano, Dia das Mães, na Páscoa, no Carnaval. Então as músicas surgiam mais aprofundada em momentos muito específicos, né? A música não fazia parte do contexto cotidiano das crianças, elas apareciam em momentos mais específicos. Aí com a chegada já vinha as diretrizes falando sobre as experiências das crianças, né? Aí chega uma base. Chega a base nacional curricular comum e vem falando de ampliação de repertório, vem falando de criação, vem falando de investigação, vem falando de exploração, vem falando de apreciação, vem falando de percepção. E esses termos, mais do que palavras soltas, eles trazem por trás de si toda uma concepção de educação infantil, uma concepção de criança que precisa ser mudada quando a gente vai pensar no trabalho com música, em todo o trabalho, mas agora especificamente estou falando de música. Então, a base vem e fala assim, olha lá, gente, vocês têm que ampliar o repertório das crianças, vocês têm que trazer músicas de outras culturas, em outras línguas, trazer músicas que não tenham músicas instrumentais, músicas com letras, músicas infantis. Vocês têm que oferecer diferentes gêneros, vocês têm que incorporar diferentes culturas para essas crianças. Vocês têm que desenvolver processos de criação, né? A partir do que as crianças já sabem, vamos criar frases que possam virar uma música. Vamos experimentar os sons do corpo.
Vamos experimentar o movimento livre com essas crianças? Vamos explorar os diferentes sons, vamos explorar a nossa paisagem sonora, vamos explorar os sons do entorno, vamos explorar os sons que temos em casa, vamos promover experiências que façam sentido para as crianças, que envolvam a percepção e que as crianças possam falar sobre o que elas ouvem. E é isso que a base nos desafia a fazer. Tem alguém falando, e cultura não é só o que a gente gosta, né? Então, por exemplo, a questão do funk, polêmico, né? E, de fato, cultura não é só o que a gente gosta. Eu sou uma pessoa apaixonada por MPB e que na minha casa é o gênero que eu mais escuto. Mas a gente vai pensar no funk como um ritmo, e um ritmo muito apreciado pelas crianças, porque mexe com o corpo todo, né? É um ritmo latente que fala mesmo às crianças. E aí a gente problematiza a questão das letras, que podem não ser adequadas, enfim, mas existe um ritmo, né? Inclusive existe um soul funk, existe um funk que não é daqui, existe um funk de outra cultura, né? Dos povos... nos Estados Unidos, por exemplo, o funk ele tem outro significado, ele tem outro sentido, ele tem outra base instrumental, ele incorpora outros estilos, outros gêneros do mesmo. Então, vamos ampliar esse repertório. E o professor, ele precisa ampliar esse repertório, porque senão ele não consegue trazer para as crianças essa riqueza se ele não se abrir para o novo. Bom, quando a base chega falando sobre experiência, sobre vivência, sobre criar, sobre ouvir as percepções das crianças e sobre a música, principalmente num campo de pesquisa, de investigação, e não só a música tradicional, como ouvimos, né, a música toda certinha, mas a música numa visão mais contemporânea, então ela traz pra gente pensar na contemporaneidade da música. O que é a música do nosso tempo? O que é a música no plano da investigação, no plano da pesquisa? O que é a música no entendimento do som, por exemplo? Não só a música enquanto composição, mas dos seus elementos isolados. Então o professor ele precisa se debruçar sobre o que é a música para conseguir esmiuçar isso e trazer para as crianças. Então, quando a gente começa a pensar a música nessa visão contemporânea, a gente então começa a dar ênfase na produção e não na reprodução. A gente começa a dar ênfase na apreciação, na reflexão. A gente começa a perceber o som de uma maneira contextualizada, os sons do cotidiano. Quais são os sons que eu ouço na escola, que eu ouço em casa? Como eu sei, por exemplo, se eu for andar, porque eu fazia escultura, eu fazia mapas sonoros com as crianças, e aí a gente fazia excursões sonoras. Eu fazia excursões sonoras. Então, nós criamos um mapa do cotidiano da escola, criamos um mapa da escola, e a gente foi mapear qual era a paisagem sonora de cada ambiente. Então, como eu, de olhos fechados, a gente gravava, né? Enquanto a gente estava lá apreciando, a gente também gravava. E se eu fechar os olhos e eu colocar os sons do parque, por que eu sei que aquele som é do parque? Porque eu ouço o rangido do balanço, porque eu escuto os passos das crianças correndo, porque eu escuto o som da areia batendo nos potes, porque eu escuto o vento nas árvores, porque eu escuto mais claramente os passarinhos. Então, o parque tem uma paisagem sonora, o pátio tem uma paisagem sonora, a rua tem uma paisagem sonora, a praça tem uma paisagem sonora. Então, isso é pensar a música de uma maneira contemporânea. Quando a gente vai pensar dessa forma também, a gente começa a dar foco à reinterpretação como forma de expressão. Então, a forma como as crianças reinterpretam, releem essa música com o corpo, com o gesto, com o movimento, ou oralmente falando sobre essa música, né? É entender a música como uma forma de... É entender a reinterpretação das crianças, como uma forma de expressão. É um entendimento de música como estímulo à pesquisa, né? Objetos sonoros, diferentes culturas, timbres, modos de produzir música, modos de perceber a música. É também pensar a música enquanto produção de instrumentos e objetos musicais. Então, vamos pensar com as crianças
como extrair som dos objetos, como criar objetos sonoros, como criar instrumentos não convencionais. Eu fiz acho que em 2017, um projeto com as crianças. Eu sempre trabalho música, mas teve 2 anos consecutivos que a música ficou muito latente na minha sala, porque eu tinha crianças que os pais eram músicos, então a questão musical ela ficou muito mais, eu consegui desdobrar muito mais do que se não tivesse essas crianças. Então eram pais que tocavam em orquestra e em outro ano eram pais que tocavam em bandas. Então tinha banda de forró, banda de rock, e isso, essas crianças enriqueceram muito os diálogos, e aí se amplificou muito a discussão sobre músicas na sala. E esses pais foram convidados para vir à escola, produzir objetos sonoros e produzir instrumentos não convencionais, e as crianças foram levadas por um processo de investigar esculturas sonoras. Vejam bem, como que a gente pode pensar em esculturas sonoras se música é música, escultura é escultura? E aí a gente foi conhecendo o trabalho do Smetak sobre esculturas sonoras e nos rendeu a produção de várias esculturas sonoras. As crianças criaram. Então, quando a gente fala em criação, já entende que as crianças vão ter que ser compositoras, vão ter que compor uma sinfonia, vão ter que tocar instrumento convencional e produzir um instrumento convencional. E não é isso. Quando a gente fala em produção, a gente fala em produção e pensando na cultura das crianças. Pensando numa produção que as crianças dão conta de fazer, na forma como elas entendem o som, como elas entendem a música. Essa produção que eu tô falando. Não quer dizer que vocês, professores, vão ter que compor música sem ter formação musical, ok? Quando a gente também pensa nessa música, nessa visão mais contemporânea, nessa visão mais integralizada e experiencial que a base nos traz, a gente também vai pensar no estímulo ao improviso, a criação de movimentos livres, respeitando a expressão corporal das crianças. Então, há muita professora que fala, eu fui fazer uma apreciação e aí as crianças não paravam na roda, elas ficavam se chacoalhando, elas ficavam dançando. E, gente, como que as crianças vão ouvir música sem se movimentar, sem dançar, se a linguagem das crianças é a corporeidade? Né? Se a corporeidade é tão presente nas crianças, como que eles escutam a música convidando eles e eles não vão se movimentar? Né? O movimento é um jeito das crianças expressarem o seu entendimento sobre a música, como eles sentem a música, como eles captam a música, sem ser verbal. Né? É uma expressão corporal. Então a gente tem que aceitar sem, né? A linguagem da música está muito atrelada à linguagem do movimento. Então a gente tem que aprender a ouvir essas crianças, não só a palavra, mas o movimento, essa escuta ativa mesmo, como a Elaine acabou de colocar. Bom, como a criança aprende música? Então a gente, pensando mais tecnicamente, tem um músico estudioso que chama Keith Swanwick, e ele associa muito a música aos estágios do desenvolvimento das crianças lá em Piaget. Não limitando as crianças a estágios de desenvolvimento, porque eu não gosto disso, né? Porque todas as crianças em todas as idades são capazes de se superarem. Mas ele associa, e eu acho interessante essa associação que ele faz. E aí ele diz que há um primeiro estágio, né, que vai mais ou menos até os 4 anos, que é a fase onde as crianças da educação infantil estão, no qual a aprendizagem está muito relacionada a experimentar e explorar as possibilidades dos objetos, dos instrumentos. Então, nessa fase, a aprendizagem das crianças em torno da música, ela está muito relacionada à experiência, né? A batucar, a bater, a repetir, a combinar os sons que ela obtém de acordo com os movimentos que ela realiza, de acordo com os objetos que ela experimenta. E aí ele fala que lá por volta dos 5 anos de idade, começa um processo em que a exploração ela já começa a funcionar como uma forma de manifestar o pensamento. Então já é quando as crianças começam, por exemplo, a fazer esse tipo de observação. Quando as crianças começam, por exemplo, a entender que os sons podem ser expressos graficamente. E não a fonte sonora, mas o som especificamente, onde já começamos a fazer esse tipo de provocação. Eu começo com esse tipo de provocação muito cedo, né? Assim que as crianças chegam para mim. E eles vão ampliando esse repertório, esse repertório gráfico.
E aí ele vai falando também que por isso que é importante a gente compreender como é que as crianças se relacionam com música, né? Se eu tenho na minha sala, por exemplo, crianças que vão dos 3 anos e meio até os 4 anos e meio, quase 5, eu tenho que entender que eu tenho crianças que vão estar muito mais focadas na experimentação e eu tenho crianças que já vai estar indo para um pensamento mais projetual e para um pensamento gráfico mais elaborado, e ele já consegue usar o pensamento gráfico para explicar como que ele sente, como que ele percebe a música. E aí a gente vai adequando. Lembra que eu sempre falo que não precisa ser todo mundo igual o tempo todo, né? Então a gente tem que entender que a gente tem criança em diferentes momentos de entendimento do que é a música e de exploração da música. O nome do estudioso é Keith Swanwick, tá? Depois eu passo essas referências lá pelo Instagram. Bom, aí nós vamos pensando então em como que eu posso articular, por exemplo, música e movimento. Dando ênfase a esse movimento livre, permitindo que as crianças vivenciem. Vamos oferecer tecido para essas crianças, né? Vamos oferecer para elas que criemos então movimentos e que aí os amigos têm que repetir o movimento que ele criou. Vamos pensar nessas brincadeiras musicais, né? Eu tenho o livro da Teca Alencar de Brito. Não, esse não é da Teca, desculpa. Esse é da Bernadette Zagonel. E ela traz um monte de brincadeira musical, um monte, e muito delas, em várias delas, ela envolve a questão do traço, do desenho associado à vivência com música. É espetacular esse livro. Peraí que eu tenho mais um. E nós temos a Teca, não sei se vocês conhecem, a Teca Alencar de Brito. Tem esse livro dela, memorável, fantástico, que ela fala muito sobre brincadeiras musicais, sobre como potencializar a questão gráfica utilizando a música. É fantástico também. Depois eu passo todas essas referências. Teve uma amiga que disse: se não entender os estágios, concepção, processo de desenvolvimento de aprendizagem, realmente ficará mais complicado. De fato, a gente tem mesmo que entender os processos de aprendizagem das crianças, não só para música, para escrita, para o desenho, para o brincadeirístico, para em todos os aspectos das crianças a gente tem que entender os processos de desenvolvimento. E com a música não é diferente, a gente não precisa ser especialista, tá? Não precisa ser um especialista em música. É estudo, é aprofundamento. Quando vamos pensar, então, voltando à relação da música e movimento, nós vamos, então, favorecer esse movimento livre, que não é a coreografia para o Dia das Mães, não é a coreografia para o final do ano, tá? É um movimento livre. E quando eu digo livre, não quer dizer que você vai pôr uma música e deixar as crianças se matarem, tá? Quer dizer que esse movimento é livre, mas ele tem um planejamento anterior. Eu penso sobre essa proposta que eu vou realizar, eu penso nesse agrupamento para que ele seja produtivo. Há um processo de reflexão depois, junto com as crianças, sobre essa experiência, tá? Não é porque é livre que ele é solto. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês, só um minutinho. Eu vou mostrar para vocês um registro de uma criança sobre um momento de movimento livre com tecidos, tá? Um momento de exploração livre com tecidos. E depois disso, num contexto, numa sessão com pequenos grupos, nós vamos recuperar essa experiência, porque como eu trabalho muita documentação pedagógica, eu gosto de recuperar as experiências. E a Alexia, ela desenhou a experiência com tecidos. Olha só. Essa criança aqui tinha 4 anos. Olha o desenho da Alexia. Vocês estão vendo o tecido na mão dela? A perspectiva dela sobre o movimento do tecido? No começo, ela não faria isso. Ela começou a desenhar o movimento de tudo, a Alexia, porque ela começou a entender o movimento e ela começou a entender questões referentes à vibração do som. Tá vendo? Ela fez o tecido tremulando. Então, as professoras pensam muito assim, às vezes: Gê, como suas crianças produzem registros tão fantásticos? É porque eu não dou só desenho livre, tá? Eu articulo a linguagem gráfica às experiências das crianças, aos projetos que as crianças estão desenvolvendo, tá? E essa aqui é uma criança profundamente mergulhada no processo de vivência musical. Bom,
Quando também eu vou pensar em música ou movimento, eu respeito a especificidade das crianças pequenas. Como que elas se movimentam, né? Eu tenho que ter esse planejamento prévio, de tomar cuidado com o tipo de proposta que eu ofereço. E se formos criar coreografias, se formos, que essas coreografias sejam significativas do ponto de vista das crianças. Então, assim como eu falo, não é muito mais legal a criança pintar um desenho que ela mesma fez? É também muito mais legal as crianças repetirem coreografias criadas pelos próprios amigos. Sem a obrigatoriedade de fazer uma coreografia, mas que essa experiência seja provocada e que ela exista, mas de uma forma prazerosa e contextualizada. E música, artes plásticas e desenho? Como que eu posso relacionar? Já falei algumas experiências que eu tive agora, e dá para integrar, né? Música com movimento, com pintura e com desenho. Como? O que vocês acabaram de fazer, por exemplo, no começo dessa experiência, né? Música e grafismos junto. Há muitas, né? Há muitas experiências renomadas, já reconhecidas, né? A gente tem o Signe Mossi, nós temos um projeto que chama Desenhança, que é muito legal também. Nós temos vários projetos aí já conhecidos em que se usa a música junto ao movimento corporal integrado à arte, à pintura, ao desenho. E é muito possível, né? Mergulhar os pés na tintas e dançar o som de uma música de matriz africana, por exemplo. Na época as crianças estavam pesquisando uma artista que se chama Renata Felinto. Então ela retrata mulheres, tem uma série dela que retrata mulheres negras. Então a questão da africanidade era muito presente, e aí eu trouxe uma vivência com música, dança e tinta, que eles dançavam ao som de matrizes africanas em cima de um pátio inteiro forrado, e depois havia um movimento de apreciação da obra produzida com os pés, com a dança, né? Como que a dança gerou uma obra plástica, né? Uma produção plástica. E memórias gráficas? Eu chamo de memórias gráficas, por exemplo, quando a criança tem uma vivência musical e depois a gente produz um registro gráfico, né, em pequeno grupo, né, que vai gerar muitas reflexões, lançamentos. E as notações musicais, então? Notação musical, como eu postei na página anteriormente, é o entendimento de que a música tem uma maneira própria de ser registrada graficamente. Então, quando eu falo em notação musical, por exemplo, eu trago um exemplo de quando, deixa eu pegar para vocês, que é interessante. Olha só que bacana. É a paisagem sonora do pátio, quando construímos um mapa, né, da escola, das paisagens sonoras da escola. A Júlia disse que esse era o som das crianças gritando. E ela descreveu: professora, o som das crianças gritando é um som que começa pequenininho e vai ficando grande e depois vai embora. A Júlia me descrevia assim. Obviamente que esse desenho representa ondas sonoras que tem relação com uma experiência anterior da Júlia. Ela já viu em desenhos animados, na TV, em programas de televisão, ondas sonoras. Então, toda experiência das crianças, como eu sempre digo quando eu falo de documentação pedagógica, é perpassada pelo que ela já viveu, pelo que ela está vivendo, e vai impactar no que ela ainda vai viver. Então a Júlia está trazendo os conhecimentos dela associada a uma vivência anterior que ela já tinha, né? Inclusive uma experiência estética do que significava uma onda sonora. Outra notação musical, por exemplo, que eu acho fantástica, é do José, não, é do Vitor. Ele desenhou aqui na paisagem sonora da sala, quando a gente estava ouvindo o som da sala, ele desenhou o grito de uma criança indo embora. Olha só, deixa eu achar. A criança está aqui, a criança gritou e o grito foi indo embora, foi sumindo, né? Então nós estamos dando vozes às crianças. Outro desenho do grito indo embora. Olha o tamanho desse grito. A criança está aqui, olha o grito ocupando toda a folha. Conseguem ver? Olha o tamanho desse grito, olha o grito saindo da boca.
Então é como essas crianças percebem os sons, né? Como que ela percebe? Esse aqui desenhou o balanço e o som do balanço, porque ele disse que o som do balanço é igual ao balanço, só que o som não tem cordinha. Foi assim que ele disse. Ou seja, o som não é uma coisa física, né? Nós temos muita experiência desse sentido. Eu tenho uma pasta repleta de desenhos. Houve uma... Deixa eu passar aqui. Só um minutinho. Quando a gente pensa na apreciação, por exemplo, né? Como que eu vou fazer apreciação com crianças pequenas, né? Como que eu vou fazer essa apreciação? Eu sempre fiz um movimento de fazer tertúlias musicais, né? Em torno da apreciação e da reflexão sobre a música. Momentos em que eu sento que a gente sentava mesmo para conversar, para bater um papo, para falar sobre música. E nessas experiências, depois as crianças iam me falando sobre o entendimento. Elas podiam se levantar, podiam se movimentar, podiam dançar, enfim. E depois a gente fazia um processo de reflexão sobre a música que eles ouviram, né? Sem obrigação de que eles tivessem que me dar respostas certas ou erradas. Um bate-papo sobre isso, né? Então, era um processo mesmo de reflexão e partilha das teorias e das hipóteses das crianças. E quando a gente apreciou a música do Trenzinho Caipira, uma criança no meio da música parou assim e falou assim: professor, isso é um trem, isso é um trem. E aí ele já tinha um repertório construído, ele falava assim: olha a flauta, piuí, é o apito do trem. Prof, e o do trem é aquele negócio, chocalho, é um chocalho. Então ele já tinha um repertório e ele começou a falar. E aí a gente sentei com o Guilherme e falei assim: Guilherme, vamos desenhar então isso? Conta pra mim. E aí o Guilherme começou a desenhar. Então ele desenhou, olha, ele desenhou o trem, aí ele desenhou aqui o ganzá, que era o andar do trem, e ele desenhou os trilhos do trem, porque era um som que chamava muita atenção para ele, e ele começou a falar muito sobre isso. E a partir disso eles criaram até um jogo sobre sons, que a gente gravava o som, depois virou um bingo sonoro, enfim. Nós criamos várias brincadeiras apreciando o som. Só um minutinho. Tem um estudioso também que eu gosto muito, que eu conheço, que eu estudei bastante nos últimos anos. Além do Keith Svenwick, eu achei alguns textos e eu achei um muito interessante que falava, né, que a ideia não é que a criança, quando você vai pensar em notação musical, a ideia não é que a criança faça um registro convencional usando as notas musicais, que obviamente em algum momento elas vão conhecer também quando você está explorando música com elas. Mas a ideia é que elas aprendam e que elas compreendam que a música tem uma maneira de ser registrada e que elas comecem a experimentar o desenho musical, né, a escrita musical, mas de uma maneira lúdica, dentro da linguagem delas. E como o Swanwick diz lá, que no primeiro momento as crianças estão mais focadas na experimentação e na vivência, e que só depois, lá, mas a partir dos 7 anos, aí é que elas vão começar a pensar convencionalmente. Então a gente entende que essa vivência anterior que a gente vai proporcionar na educação infantil, ela é fundamental para o processo de aprendizagem musical de uma criança, tá? Tem muita gente aqui perguntando, deixa eu voltar. Se fosse escrita convencional, esse seria um texto técnico. Se fosse uma escrita convencional. Bom, tem muita gente perguntando como trabalhar com as crianças da faixa etária de 2 anos. Pela experimentação, né? Trazer diferentes ritmos, trazer diferentes gêneros, para que as crianças se movimentem. As crianças de 2 anos vão estar muito mais ligadas à questão do movimento, né? Então, tem como também trabalhar com as crianças muito pequenas, trazendo objetos sonoros. Gente, eu vi uma experiência uma vez de uma escola fenomenal, que no entendimento e no aprofundamento do que era música na educação infantil, eles gravavam as vozes dos pais e das mães, traziam numa caixinha de som e colocavam no meio da sala de aula para os bebês escutarem e perceber a reação dos bebês
a ouvir o som do pai e da mãe. Alguém aqui já parou para pensar que o som da voz das pessoas que a gente ama é música para os nossos ouvidos? Alguém já parou para pensar na beleza que há por trás disso? No que é música, no entendimento mais profundo do que é música. Como eu digo, não a música composta convencionalmente como conhecemos, mas a música em seus elementos estruturantes separadamente e trazidos para ser investigados, para ser aprofundados. Né? Os sons do corpo, para trabalhar com os bebês. Né? O som da boca, bochecha, diferentes tipos de palma, né? Brincadeiras ritmadas, brincadeiras musicais, palavra cantada tem um monte, Grupo Tri tem um monte, Estevão Marques tem cursos maravilhosos sobre brincadeiras musicais. É que aqui eu não estou falando sobre as brincadeiras musicais, aqui eu estou falando da música enquanto experiência e pesquisa estética, né? Enquanto pesquisa, enquanto investigação, enquanto experiência, tá? E as brincadeiras musicais, elas são magníficas. E dá pra fazer 3 lives só falando de brincadeiras musicais. Gente, eu só tenho 1 hora no Instagram, né? O Instagram me limita a 1 hora. Brincadeira com as palavras, muito bem. Ai, que ótimo, gente. Tem 260 pessoas me assistindo nesse momento. Estou muito feliz. Vocês gostaram desse tema? Bom, tem um livro para recomendar para vocês que discute as paisagens sonoras, tá? É Ouvido Pensante, Murray Schafer, tá? Esse livro vale muito a pena, né? Ele é o criador do conceito de paisagem sonora, ele levava os alunos e estudiosos para o meio do mato para ouvir os diferentes tipos de paisagem. Então, ele divide as paisagens sonoras entre culturais, naturais, eletrônicas. Não é eletrônica, é outro termo que me deu branco. Gente, eu vou chamar dois de vocês, se der tempo. Vou chamar uns 2 de vocês pra me falar sobre a experiência do começo, tá bom? Deixa eu ver quem que eu vou chamar. Já tem gente que solicitou já, inclusive. Tenha em mãos a produção de vocês. Posso chamar? Vamos ver uma pessoa. Eu quero chamar uma pessoa. Deixa eu achar uma. Eu vou aleatoriamente aqui, hein? Vou clicar em qualquer uma. Vocês estão prontas? Opa, peraí. Vou convidar alguém. Ó, vou ver pessoas que já solicitou, porque aí eu sei que quer muito. Pode ser a Cida? Você na conversa, se você vem. Tô chamando a Cida Bactista. Cida, você tá aí? Vamos, senão acaba o tempo. Corre! Eu compartilho os livros, sim. Bom, chamei, a pessoa não veio. Eu vou ver outra. Vanessa? Vamos ver. Ixi, não tem nenhuma Vanessa aqui, não. Ah, Vanessa. Vamos lá, Vanessa. Tô chamando agora. A Vanessa Gonçalves não pôde participar, gente. Ixi, não tô conseguindo convidar. Calma. Não tô conseguindo. Querem me enviar uma solicitação? Vão aí enviar a solicitação para mim, por favor. Não tô conseguindo. Eu chamei as pessoas, mas elas não aceitaram. Alguém quer participar? Agora, Carla, me chama. Vai aí nas opções e coloca que você quer participar do vídeo. Vamos lá. Tô aguardando. Vou aguardar alguém. Queria muito. Eu quero ver as experiências de vocês. Eu vou deixar a live salva, tá, pessoal? Só que eu tô com medo de não dar tempo de uma pessoa participar ao vivo.
Ah, não tá funcionando. Cadê? Não tá indo. Eu já cliquei no comentário. Vamos lá, pronto. Agora eu vou convidar. Vamos ver. Carla, eu tô te esperando. Já enviei de novo. Acho que agora vai. Vamos. Aí, vai entrar, Carla. Muito bom. Oi, Tô te ouvindo, Carla. Não tô te vendo ainda, mas tô te ouvindo. deixa eu ver aqui então. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. A imagem tá carregando. Ah, tá certo. Foi uma experiência assim, ó, fantástica essa, né, de fazer a representação da música através da escuta. Achei assim um trabalho muito significativo, pois mexe com as emoções, né? A gente se deixa levar pelo entusiasmo, pelos ritmos e vai surgindo naturalmente a escrita. Sim. E como que foi para você na hora de... Eu queria ver a sua produção. Eu fotografei, eu não sei se eu consigo te mandar por aqui. Você já está me É, porque vendo? assim, não, desde ontem que eu vi algumas lives ontem e tá tendo esse problema da live travar e depois que ela trava, a imagem fica preta e só ouve o áudio. Eu vou fazer assim. Eu vou encerrar a live, tá, gente? Beijo. E eu vou começar uma nova live, tá, Carla? Ok, Só para você, só para você me mostrar a sua produção e a gente falar um pouquinho sobre essa produção. Essa eu vou encerrar e vou deixar salva, tá bom? certo. Estou encerrando. Muito obrigada pela presença de vocês. Fiquem aí, que eu vou salvar essa live. Já volto com a Carla para ela me mostrar a produção dela, ok? E aí eu posso chamar mais umas 3 meninas para me mostrar também, tá bom? Fiquem por aí.